Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então agora vamos para a última aula do livro de Coríntios, né? Lembrando, a gente está passando pelos livros de Romanos, vai até Apocalipse. E semana que vem a gente vai começar segundo aos Coríntios, mas dando aquele resumo, aquela passada geral. Mas pelo menos ajuda quando você está em casa, lê e puxa, esse daqui agora faz sentido para mim, agora eu tenho uma visão geral. E o que a gente vai colocando durante a semana no grupo é para reforçar o que a gente aprendeu. Pode ver que geralmente é um resumo do que a gente estudou durante a semana, mas é aquele reforço para nos ajudar a fixar melhor. Então, capítulo 15, ele vai fazer uma definição do evangelho. O que é o evangelho? A gente sabe que a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Mas qual o conteúdo do evangelho? O que é o evangelho mesmo? Então, começando no verso 1, diz assim, ó, irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de ler o 3, ele fala assim, o evangelho eu apresentei para vocês, se vocês crerem como eu apresentei, o que ele apresentou? Ele vai falar o 3 e 4. Então vocês são salvos. Agora, se vocês creram em vão, ou seja, colocaram a fé numa mensagem que não é a verdadeira do evangelho, então vocês não são salvos, vocês estão perdidos. Então ele vai resumir o que é o evangelho para a gente. Porque hoje é importante a gente definir isso bem, porque hoje tem muita coisa sendo falada que é evangelho e não é o evangelho. Existe muita igreja pregando coisas que não é o evangelho. Então olha só versos 3 e 4. O que é o evangelho? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. A mensagem não é de Paulo, a mensagem não é do Valdir, não é do Zé, não é do Maré. É o que Cristo deu. Qual a mensagem que ele deu? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é o seguinte, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. O que passar disso é mentira. Ou se tirar alguma coisa disso, também é mentira. Então o Evangelho puro e simples. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós iríamos para o inferno, nós devíamos para Deus, nós estávamos perdidos, merecíamos o castigo eterno, e Cristo morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados. Deu a vida por nós. Ele foi sepultado e ele está vivo. Ele não está morto. Então a nossa fé é viva, não uma fé morta, porque o nosso Salvador está vivo. E aí ele vai fazer um discurso no capítulo praticamente inteiro sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Versículos 5 até o 8, ele vai falar das testemunhas da ressurreição. Apareceu a Cefas, lembrando, Cefas é Pedro. Apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Ele falou assim, gente, a ressurreição de Jesus, ela é comprovada com muitas infalíveis provas. Lembra que a gente viu isso em Lucas e viu isso em Atos? Atos fala assim, ele foi visto e ele ressuscitou e tem muitas infalíveis provas. E aí ele começa a citar, Pedro viu ele. Mas se foi só Pedro, pode ser que o Pedro viu uma visão, mas Pedro confundiu. Mas depois os outros discípulos viram. Mas 500 viram uma vez. Mas depois o Tiago, depois o próprio Paulo viu. Ou seja, existem muitas evidências e muitas testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, que ele está vivo. Versículos 9 a 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos
e assim crestes. Ele falou, gente, não sou eu, Paulo não é ninguém. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior dos pecadores, eu sou uma pessoa que perseguia a igreja do Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, hoje eu passei a palavra para vocês. Não tem lugar para se orgulhar, é porque é graça, é dádiva, é dom de Deus, é presente de Deus. Lembra que falou no capítulo 12 até 14 sobre dons, sobre exercício de dons, o serviço feito e as manifestações? Tudo é graça. E Paulo reconhecia, eu não mereço nada, eu não sou ninguém. Tudo que eu fiz e tudo que eu sou é pela graça de Deus. E nós temos que ter esse reconhecimento. Não tem lugar para eu me achar melhor que ninguém. Eu sou parte de um corpo, eu sirvo a Deus nesse corpo, Ele quer me usar de alguma forma, e o que eu conseguir fazer é tudo graça. Versículos 12 até 15. Ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus e que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele fala assim, gente, o pilar da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Alguns estão dizendo que não há ressurreição. Então nós somos mentirosos, porque eu disse que vi, Paulo, Pedro viu, os apóstolos viram, 500 irmãos viram, todos nós somos testemunhas mentirosas de que Deus fez isso, que Deus ressuscitou Jesus. Ele está falando, não. Se alguém diz que não há ressurreição, essa pessoa está mentindo, porque Cristo ressuscitou, e a prova viva de que há ressurreição dos mortos. E nós somos muitas testemunhas, ou então vocês estão chamando todos nós de mentirosos. Versículos 16 até o 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele fala assim, ó, se Cristo nos ressuscitou, a nossa fé é vã. Seria loucura da nossa parte achar que então a nossa esperança é só para essa vida, morreu, acabou. Então a nossa fé é vã. Nós cremos num Cristo vivo, que está vivo, que ressuscitou e que vai nos ressuscitar um dia. Então ele fala da certeza do que Cristo fez, de que Cristo está vivo, de que a nossa fé é viva, de que cremos num Cristo vivo que está assentado à direita de Deus e que vai nos ressuscitar um dia. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que ele quer dizer é o seguinte, primícias era quando o povo de Israel ia colher, eles iam colher o começo, aí eles iam para o templo, ofereciam aquele primeiro fruto, aquela primeira parte da colheita a Deus, porque a primeira parte da colheita mostrava o seguinte, Deus nos abençoou, Deus deu chuva, nós vamos ter uma colheita, essa primeira parte é de Deus, agora eu volto para casa para colher para mim. As primícias eram o sinal, era a amostra de que o próximo fruto seria bom. A primeira parte da colheita mostrava como seria o resto da colheita. Então ele fala, Cristo ressuscitou dos mortos, Ele é a primícia. E nós vamos ressuscitar em que nível? A que semelhança? Com que qualidade? A semelhança das primícias, a semelhança dele. Versículos 21 até 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ele fala assim, olha, Cristo ressuscitou, Ele é as primícias, e cada um de nós vai ressuscitar na vinda dele. Lembra que ele citou ali no versículo 18, que aqueles que morreram esperando em Cristo, se não há ressurreição, então acabou a vida para eles. Mas agora ele fala, não, Cristo de fato é verdade, Ele ressuscitou, Ele está vivo, tem muitas testemunhas, e porque Ele está vivo, nós temos a certeza de que Ele vai nos ressuscitar um dia.
versículo 24 a 26. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele veio, ele ressuscitou, é verdade, e ele vai vir e vai vencer todos os inimigos, e o último vai ser a morte. E essa mensagem traz para nós uma esperança, uma certeza absoluta da vida eterna. Hoje ela é forte para nós, mas na hora em que nós formos enfrentar a morte, nós temos que lembrar: o meu espírito vai morar com o Senhor e o meu corpo ele vai ressuscitar um dia. Na hora que nós perdemos um ente querido, na certeza da vida eterna, isso traz um alento para a nossa alma, porque como Cristo ressuscitou, temos a certeza de que ressuscitaremos um dia. E o corpo não fica lá na terra, mas a alma vai morar com Deus logo de cara. Lembra no caso de Estevão? Ele olha para o céu, vê Jesus em pé, e ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O corpo foi enterrado, vai ser ressuscitado um dia, mas ele já está na presença do Senhor. Na parte espiritual, o espírito está na presença do Senhor. Aí vamos pular um pouquinho para o 32 e 33. Oi, pode falar. O espírito já está com Deus e depois ressuscita o corpo? O corpo. Físico. Quais as provas? Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta para todo mundo que está lá em casa ouvir, tá? O espírito está com Deus, assim que morre já vai morar com Deus e depois ressuscita o corpo. Então quais as provas, as evidências disso? O ladrão da cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde o que para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. O corpo do ladrão da cruz, aquele que creu, vai ser ressuscitado lá no arrebatamento, lá quando Cristo vier. Mas Jesus disse: hoje você vai estar comigo. O Estevão, o corpo dele está enterrado, vai ser ressuscitado lá na frente. Mas ele disse assim: eu vi o céu aberto, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E geralmente as visões que mostram Jesus à direita de Deus, ele está sentado. Mas quando foi receber Estevão, ele estava em pé. Por quê? Quando alguém chega na nossa casa, o que a gente faz? A gente se levanta e vai receber aquela pessoa. E aí nessa cena ele vê Jesus em pé. E tem outros textos, né, que a gente poderia usar. Podem perguntar, tá, gente? Versos 32 e 33. Se como homem eu lutei... Calma aí um pouquinho. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Tá, obrigado. Então, olha só, ele fala assim: eu já enfrentei feras, eu já fui açoitado, eu já enfrentei a naufrágio. Ele fala de coisas que ele passou. Se não há ressurreição, eu seria um louco de estar vivendo essas coisas. Eu seria um louco de estar pregando, arriscando minha vida, se essa mensagem não é verdadeira. Aí ele fala: mas tem alguns que dizem assim: vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente vai morrer, a vida acabou e pronto, tem que aproveitar a vida enquanto estamos aqui, porque era curta. Aí ele fala: cuidem, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuide com quem você fica falando, que se alguém fica o tempo todo com minhoca na sua cabeça, querendo negar o que a palavra de Deus diz, querendo negar as promessas de Deus, isso vai começar a atormentar o seu juízo. E pode colocar em dúvida, em xeque as convicções que você tem. Então cuide com aqueles que afirmam que não há ressurreição. Cuide com aqueles que afirmam: vamos viver, vamos curtir a vida, fazer tudo que a gente quer aqui, mas porque morreu, acabou. Porque essas coisas vindo na nossa mente direto podem corromper as convicções que nós devemos ter à luz da palavra de Deus. 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Ele fala assim: gente, vamos voltar à sobriedade, vamos parar de ir atrás de conversinha. Vamos lembrar o que é Evangelho. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, está vivo, ressuscitou. A ressurreição é uma realidade. Nós vamos ressuscitar um dia. Nosso corpo vai ser a semelhança de Jesus Cristo, certo?
Mas, gente, vamos parar para pensar que tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa mensagem. E aí ele fala, isso eu digo para vergonha vossa, vocês deviam estar pregando isso para todo mundo. Não quer dizer que todos vão crer, mas eles precisam ter o conhecimento para fazer a escolha. Eles precisam saber que Jesus fez isso por eles. Versículo 35 e 36. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. Aí ele fala, como que vai ser essa ressurreição? Qual o corpo que nós vamos ter? Aí ele vai explicar. Ele começa a fazer uma comparação. Quando você semeia, a semente morre e depois nasce. Aí ele vai falar, o corpo, existe o corpo terrestre, esse que a gente tem que a terra vai comer. Mas também existe o corpo celeste, que é o corpo com o qual Jesus ressuscitou, um corpo que não se corrompe mais, um corpo que não morre mais, que não fica mais doente. Verso 39 e 40. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Ou seja, nós vamos ressuscitar a semelhança de como Cristo ressuscitou. Porque os discípulos estavam comendo com a porta fechada e ele entrou. Porque era um corpo celestial, não um corpo terreno, não limitado à matéria. Mas era um corpo porque os discípulos viram, ele comeu. Pode falar. Não, pode falar. Então, quando a gente morrer, a gente vai, o nosso corpo físico, essa imagem que a gente tem agora, eu morri, vai ser como eu sou agora? Ou vai ser como, vou ter uma idade, tipo Jesus? Ou... Tá. A pergunta é boa. Quando eu ressuscitar, eu vou ter qual aparência, vamos por assim, né? A Bíblia não fala. E eu vou provar para vocês, lá em 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus? Cremos em Cristo, Ele é o nosso Salvador? Então, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele. Então, o que acontece? Qual a importância dessa ressurreição do que nós vamos ter? A gente não sabe se a gente vai ter a cara de 30, de 50, de 100. A gente não sabe qual vai ser essa aparência. Eu imagino que seja parecido com hoje. Mas o que é importante é o seguinte. A glória da ressurreição que está proposta a nós não está no lado físico, mas no lado celestial. Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Então Deus não define a idade, a aparência física que teremos. Ele define o que realmente é a essência, o que realmente é importante. Seremos semelhantes a Cristo. Mas realmente não tem nenhum texto que vai dizer se a gente vai ter a aparência de 30 ou de 100. Versículo 41 a 44. Eu cometi um erro de digitação ali, mas tudo bem. 41 até 44. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela a diferença de esplendor. Pois também assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo de corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja que a glória do corpo que nós teremos é totalmente diferente. Não vai ter mais desonra, não vai ser mais corruptível, não vai ter mais doença. Vai ser glorioso em poder de Deus manifesto, ressuscitado, à semelhança de Jesus Cristo, um corpo que nunca mais fica doente, que nunca mais tem problema, que os pensamentos não vão ser mais impuros. É uma completa transformação. E aí ele está falando, olha o que Deus tem preparado para nós. Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente. Deus soprou nele o fôlego de vida, feito alma vivente. Jesus, ele veio, ele resolve o problema do pecado
e ele produz vida em nós. Por isso que ele é alma vivificante, produzindo vida em nós. Versos 46 a 49. Não, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O texto que a gente citou de 1 João 3,2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, conformados à imagem de Cristo. 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, ninguém vai ficar no céu morando com esse corpo físico. Quando Jesus vier em arrebatamento, nós vamos estudar isso mais detalhadamente em 1 Tessalonicenses e depois vamos lá para Apocalipse também. Mas quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos vão receber o seu novo corpo, um corpo incorruptível e subir ao céu. Aqueles que estiverem vivos na época disso, eles não sobem com esse corpo. Tem um corpo transformado também à semelhança do corpo de Cristo. Então, nem todo mundo vai morrer. Alguns não passarão pela morte e terão seus corpos transformados, porque quando Jesus vier, eles estarão vivos naquele momento. Vamos supor que isso aconteça hoje, porque pode acontecer a qualquer momento. Nós não passaríamos pela morte, seríamos transformados e subiríamos e iríamos para o céu com o corpo transformado. Em Tessalonicenses 4... Semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, a gente vai estudar com mais detalhes, porque ele vai explicar com detalhes isso. Então, eu vou deixar para lá os detalhes disso. Versos 54 a 57. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a força do pecado, que veio a morte, que trouxe a destruição, agora tudo é vencido. Cristo pagou os pecados na cruz, a morte vai ser tragada. Agora nós seremos revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade. Vamos morar para sempre com o Senhor no céu. A morte foi vencida de uma vez por todas. Aí ele fala: graças a Deus por Cristo que nos dá a vitória. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, é por Cristo. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a possibilidade de morar com o Senhor, com o corpo totalmente transformado à imagem de Cristo, é graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. E aí, o que esse ensino tem a ver com o meu dia a dia? Posso aproveitar ele de pensar que quando eu morrer eu vou para o céu. Quando morrer um parente meu, eu tenho esperança. Eu vou encontrar com ele ainda nos céus, por causa que nós queremos. Nosso corpo vai ser semelhante a Cristo. Já seria o suficiente. Mas ele traz uma coisa para o nosso dia a dia, para o hoje, tá bom? Portanto, à luz de tudo isso, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, à luz de tudo isso, vamos servir esse Deus maravilhoso. Vamos levar essa mensagem para quem precisa. Muitos precisam ouvir o Evangelho. Vamos nos esforçar, porque o nosso trabalho no Senhor não é? Vale a pena. Você pode, através dessa mensagem, transformar a vida de pessoas. Que elas vão ter esperança, que elas vão ter a vida eterna, que elas vão morar para sempre com o Senhor. Então, portanto, meus irmãos, à luz disso, vamos em frente, vamos servir a Deus, vamos ficar firmes, não vamos nos abalar com as dificuldades, porque muitos precisam conhecer essa verdade. Vale a pena servir.
Vale a pena fazer a vontade dele? Capítulo 16, versos 1 a 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com carta para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que vós aprovardes. Então, ele fala o seguinte: tem pessoas passando necessidade em Jerusalém. Lembra que em Romanos a gente viu isso também? Então, vamos fazer o seguinte: cada um pensa, reflita sobre a sua situação, agradecendo a Deus pela sua prosperidade, por aquilo que Deus tem te dado. Separa um pouco, e depois a gente separa algumas pessoas e vamos levar isso para aqueles que estão precisando lá. Ou seja, amor sendo colocado em prática, estendendo a mão para aquele que está necessitado. É isso que ele está falando. Ele falou: olha gente, vocês vão se reunir no primeiro dia da semana? Não era no sábado nessa época? Alguns se reuniam no domingo para lembrar a ressurreição de Cristo. Então vocês vão se reunir, vão juntando. Quando eu chegar, a gente viu quanto deu ali, alguém pega alguns dentre vocês, alguns representantes, e vamos levar para aqueles que estão precisando lá em Jerusalém. Vamos estender a mão, vamos servir ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, com as bênçãos que Ele tem nos dado. Verso 5: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Ele falou: logo estou chegando, vou passar na Macedônia, que ficava mais ao norte, depois eu vou descer para onde vocês moram. Versos 8 e 9, alguém pode ler, por favor? Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim e há muitos adversários. Ele falou assim: olha gente, eu queria chegar logo, eu vou chegar logo, mas eu vou esperar um pouquinho aqui em Éfeso porque me abriu uma porta. Então Éfeso ficava na Turquia, ele ia subir para Macedônia e da Macedônia ia para Grécia. Ele falou: vou ficar aqui porque se abriu uma porta e eu quero aproveitar a porta que Deus abriu. Nós temos que estar atentos para aquilo que Deus coloca diante de nós. Às vezes Deus coloca diante de nós oportunidades para servir. Uma das oportunidades que surgiram, por exemplo, para aquelas pessoas, era servir com seus bens aqueles que passavam necessidade lá em Jerusalém. Outra oportunidade que surgiu é às vezes pregar a palavra, ou ensinar alguns para eles serem fortalecidos. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus coloca diante de nós e aproveitar a porta que Ele abriu para sermos bênção na vida de alguém. Seja transmitindo a palavra ou estendendo a mão que ele precisa. Aqui nesse caso, era passando a palavra. Abriu uma porta, opa, não posso perder a oportunidade, eu vou falar, eu vou aproveitar essa porta que está aberta. Como disse lá no que terminou o capítulo 15, vamos ser firmes e abundantes, não vamos nos abalar com nada, porque o vosso trabalho terá recompensa. Versículos 11 e 12, ele fala sobre Timóteo ir para lá. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Falou assim: Timóteo passar por aí, não desprezem ele porque ele é novo. Nós vamos ver aqui na carta a Timóteo que um dos assuntos é esse. Mas olha, ele trabalha no Senhor, sirvam de bênção, ajudem ele para que ele chegue até mim. Versículo 12, ele fala de Apolo. E por que a gente vai ler aqui? Só falou de Apolo. Vamos lembrar que havia divisão lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí ele elogia Apolo aqui, para dizer assim: ó, eu e Apolo não temos rivalidade, aí o problema é vocês. Versículo 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Ele falou assim: ó, Apolo que podia ir. Eu insisti para ele ir. Só que nesse momento ele disse que não dá para ele ir. Mas quando surgir a oportunidade, ele vai. Deixando claro, gente, não tem rivalidade entre Paulo e Apolo. O problema está entre vocês. Paulo vai visitá-los, Apolo vai visitá-los. Eu falei para Paulo ir, porque é importante. Nós temos que lembrar que nós somos um corpo, como diz no capítulo 12, esse corpo se encaixa e funciona perfeitamente. Paulo no papel dele, Apolo no papel dele, todos trabalhando junto para a edificação.
O verso 13 e 14, ele traz para nós 5 advertências. Tá? 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sede vigilantes, fique atento, aproveite as oportunidades, esteja atento à sua vida espiritual, não se deixe levar pelas divisões, pela imoralidade ou pela cobiçar coisas más. Lembra que estamos passando por tudo que a gente estudou no livro de Coríntios? Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé, não se deixe levar por ensinos falsos, por divisões. Fique firme na fé. Nós temos uma fé viva, uma esperança viva. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar um dia. Portai-vos varonilmente, ou sejam corajosos. Não se deixe intimidar pelas perseguições. Não se deixe levar pelos que criticam. Fique firme naquilo que você tem. Seja corajoso e faça aquilo que Deus pede de você. Fortalecei-vos. Não sejam abalados por qualquer coisa. Capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Não se deixem abalar pelas coisas desse mundo. Sejam fortalecidos no Senhor. E tudo que você fizer, todos os seus atos, sejam o quê? Feitos em amor. Lá no final do 12, fala dos dons. Eu vos mostro o caminho sobremodo excelente. E aí começa a falar do amor. O caminho sobremodo excelente, o que eu vou fazer? Seja no exercício do meu dom, seja servindo o Senhor, seja fazendo alguma coisa para a edificação da igreja, seja o Senhor se manifestando para algum propósito, tudo deve ser feito em amor. Sendo eu pregando a palavra porque eu preciso falar, porque muitos ainda não conhecem, seja estendendo a mão para os necessitados de Jerusalém, tudo tem que ser feito em amor. Seja enviando Timóteo ou falando, incentivando Apolo para ir, ou eu indo ver-vos, tudo tem que ser feito em amor. Versos 15 a 21. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Arquipo, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como esses. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos os saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Veja que é o corpo em ação. Um pega e abre a casa dele porque começa o trabalho na casa dele e alcança a região. Outro se junta com outros irmãos e vamos levar lá uma oferta para o Paulo que ele está precisando. Vamos lá animar o que está precisando. Vamos recolher uma oferta para o pessoal de Jerusalém. Olha, na casa de Priscila e Áquila tem um grupo reunido. Olha, vamos juntos trabalhar para o Senhor. Cada um no papel que ele tem colocado. Somos um corpo, muitos membros, cada um agindo na função que Deus coloca, com o dom que ele tem dado, da maneira dele, servindo ao Senhor em amor. Versículos 22 a 24. Só um detalhezinho, quando ele diz a saudação põe de próprio punho, é que geralmente Paulo ditava e alguém escrevia a carta. Mas ele escreveu essa parte, eu estou escrevendo com a minha mão mesmo, para vocês verem que eu estou aqui. 22 a 24. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Nós devemos amar o Senhor. Ele disse: se alguém não ama, seja maldito. E quando ele fala Maranata, quer dizer, Maranata, Jesus está vindo. Ele vai julgar as nossas obras. E ele espera que os dispenseiros sejam encontrados de modo fiel. Capítulo 4. Ele vai recompensar as nossas obras. Capítulo 3. Ele está voltando. Amemos o Senhor. Amemos a sua vinda. Façamos tudo que ele põe diante de nós em amor. Próxima semana nós começamos o livro de 2 Coríntios. Eu quero andar
como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.